A segunda coisa específica que as perguntas realizam. As perguntas mudam o que suprimimos. Os seres humanos são maravilhosas criaturas de supressão. Há milhões de coisas acontecendo ao nosso redor que podemos focalizar num determinado momento do sangue fluindo por nossos ouvidos ao vento que pode estar soprando em nossos braços. Contudo, só podemos focalizar ao mesmo tempo apenas uma pequena quantidade de coisas. Inconscientemente, a mente pode registrar todos os tipos de coisas, mas conscientemente há uma limitação para o número de coisas que podemos focalizar ao mesmo tempo. Por isso, o cérebro passa uma boa parte do tempo tentando definir prioridades sobre o que prestar atenção e, ainda mais importante, o que não prestar atenção ou o que suprimir. Se você se sente triste, só há um motivo, é porque está suprimindo todas as razões que pode ter para se sentir bem. Se você se sente bem, é porque está suprimindo todas as coisas ruins que poderia estar focalizando. Assim, quando faz uma pergunta a alguém, você muda o que a pessoa focaliza e o que está suprimindo. Se alguém lhe pergunta: sente-se tão frustrado quanto eu nesse projeto? Mesmo que você não estivesse frustrado antes, pode começar a focalizar o que até então suprimia e passar a se sentir mal também. Se alguém indaga: o que é desprezível em sua vida? Você pode ser compelida a responder, apesar do absurdo da pergunta. Se não responde conscientemente, então a pergunta pode persistir em sua mente de forma inconsciente. Ao contrário, se alguém pergunta o que é maravilhoso em sua vida, você pode focalizar a resposta, pode se descobrir e se sentir muito bem no mesmo instante. Se alguém te diz: você sabe que este projeto é realmente sensacional? Já pensou no impacto que vamos causar com o que estamos criando aqui? Você pode se tornar inspirada para um projeto que antes parecia desinteressante. As perguntas são o laser da percepção humana. Concentram nosso foco e determinam o que fazemos e o que sentimos. Pare por um momento, corra os olhos pelo lugar em que se encontra e se faça uma pergunta: o que nesta sala é marrom? Torne a olhar ao redor e verifique: marrom, marrom, marrom. Agora abaixe os olhos para esta página. Bloqueando a visão periférica, pense em tudo que é verde. Se está numa sala que conhece bem, é provável que possa responder com alguma facilidade. Mas se estiver numa sala estranha, as chances são de se lembrar de muito mais coisas marrons do que verde. Agora olhe ao redor outra vez e verifique o que é verde. Verde, verde, verde. Vê mais verde dessa vez? Se o ambiente lhe for desconhecido, tenho certeza que a resposta é sim. E o que isso nos ensina? O que quer que procuremos, nós vamos encontrar. Assim, se você está zangada, uma das melhores coisas que pode fazer é perguntar a si mesma: como posso aprender com esse problema a fim de que isso nunca mais se torne a acontecer? Este é um exemplo de uma pergunta de qualidade na medida em que te afastará do problema atual para encontrar recursos que possam evitar que sinta repetição dessa dor no futuro. Até formular essa pergunta, você está suprimindo a possibilidade de que o problema seja, na verdade, uma oportunidade. O poder da pressuposição. As perguntas têm o poder de afetar nossas convicções e, com isso, o que consideramos possível ou impossível. Como aprendemos no capítulo 4, fazer perguntas penetrantes pode enfraquecer as pernas de referências das convicções enfraquecedoras, permitindo-nos desmontá-las e substituí-las por outras mais fortalecedoras.
Mas você já percebeu que as palavras específicas que selecionamos e a própria ordem das palavras que usamos numa pergunta podem nos levar a nem sequer considerar determinadas coisas enquanto aceitamos outras como incontestáveis? Isso é conhecido como o poder da pressuposição, algo que você deve ficar bem consciente. As pressuposições nos programam para aceitar coisas que não podem ou não são verdadeiras e podem ser usadas sobre nós por outros ou até mesmo de forma subconsciente por nós mesmas. Por exemplo, se você se pergunta por que eu sempre me saboto, depois que alguma coisa termina de modo desapontador, prepare-se para mais disso e aciona um momento de profecia autorrealizável. E por quê? Porque, como já ressaltamos, seu cérebro obediente encontrará uma resposta para qualquer coisa que lhe perguntar. Assumirá como certo que você tem sabotado as coisas por estar focalizando no porquê faz isso e não no se faz mesmo. Um exemplo ocorreu durante a eleição presidencial de 1988, pouco depois que George Bush anunciou Dan como seu companheiro de chapa. Uma rede de televisão realizou uma pesquisa nacional pedindo às pessoas que ligassem para um telefone gratuito e respondessem a seguinte pergunta: incomoda-o que Dan tenha usado a influência de sua família para ingressar na Guarda Nacional e assim escapar do Vietnã? A pressuposição evidente embutida nesta pergunta era a de que Dan usara de fato a influência da família para obter uma vantagem injusta, algo que nunca fora comprovado. Contudo, as pessoas responderam como se fosse uma coisa líquida e certa. Nunca questionaram, apenas aceitaram automaticamente. Pior ainda, muitas pessoas ligaram para dizer que se sentiam a mais profunda irritação, só que a alegação nunca foi confirmada. Infelizmente, esse processo ocorre com uma frequência demasiada, fazendo isso com nós mesmos e com outras pessoas durante todo o tempo. Não caia na armadilha de aceitar as pressuposições enfraquecedoras de outra pessoa, ou mesmo as suas. Encontre referências para apoiar novas convicções que te fortalecem.